Saiba que as cadeias cinéticas são conexões entre ângulos, articulações e músculos que produzem movimentos. Elas são fundamentais para o seu treinamento, independentemente de qual seja o seu objetivo. E é importante que você saiba o que são e a influência delas em seu treinamento. E de forma geral, temos a cadeia cinética aberta e fechada. Cada uma delas é usada em seu treino. E como saber disso? É simples. Se você faz movimentos básicos na musculação, já terá uma alternância entre elas. Estas cadeias têm uma relação direta entre a carga utilizada e os componentes neuromotores do movimento. E quer saber como elas influenciam em seu treino? Sou Danilo Delosa, fica comigo que depois da vinheta eu te falo. Bom, consideramos cadeia cinética aberta, aquela onde os pontos distais do corpo, no caso as mãos e pés, não estão fixos. Eles sofrem uma influência direta da gravidade e necessitam de maior trabalho de estabilização. Um caso muito comum são movimentos com halteres, como o supino com halteres, elevações e outros. O ponto distal, nesse caso a mão, está livre e as unidades motoras tendem a fazer um papel de manter o controle do movimento. Mas não são apenas os movimentos com halteres que se classificam como cadeia cinética aberta. A cadeira extensora é um outro exemplo desse tipo de exercício. Nela, os pés da parte distal do membro inferior se movimentam e ficam livres, enquanto as coxas, no caso a parte proximal, ficam imóveis. Os exercícios de cadeia cinética aberta servem para proporcionar maior liberdade de movimento ou trabalhar de forma mais específica ou isolada de um determinado grupo muscular, mas em alguns casos também trabalham mais de um grupo muscular ao mesmo tempo. Exercícios de cadeia cinética aberta são considerados menos funcionais, pois não reproduzem tantos movimentos do dia a dia, mas têm como vantagem a melhoria da força em um determinado grupo muscular específico e a maior possibilidade de variação de movimentos. Bom, saiba que nesses exercícios há uma maior instabilidade e sobrecarga nas articulações. Além disso, em muitos movimentos é menor a possibilidade de uso de altas cargas e o corpo fica sujeito a forças de cisalhamento em sentidos opostos, que podem vir a comprometer a segurança na execução. E é importante ficar claro que ter desvantagens não significa que exercícios de cadeia cinética aberta são ruins, perigosos ou não têm eficácia. Pelo contrário, com a orientação de um ótimo profissional de educação física e carga adequada, esses movimentos podem fazer parte do treino de qualquer pessoa, inclusive iniciantes, e te trazem ótimos resultados. Cadeia cinética fechada são aqueles em que a parte distal do segmento, os pés e mãos, permanecem fixos, enquanto a parte proximal, no caso coxas e braços, se movimentam. Um exemplo disso é o clássico agachamento, em que os pés ficam apoiados e não se mexem, e as coxas sobem e descem. Ou a barra fixa, em que as mãos seguram a barra e os braços se movem, fazendo o corpo subir em direção à barra. Os exercícios de cadeia cinética fechada quase sempre trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo e ativam os músculos antagonistas, ou seja, os de oposição aos que executam o movimento. Os posteriores da coxa, no caso isquiotibiais, quando você faz um exercício para quadríceps, ou o tríceps em um movimento para bíceps. Além disso, permitem o uso de altas cargas com maior segurança e conforto, por ter baixa necessidade de estabilização das articulações envolvidas e proporcionar menor sobrecargas a elas. E mais uma vantagem é que os exercícios de cadeia cinética fechada trabalham o corpo de forma similar ou igual ao movimento em que executamos no dia a dia, como subir escadas, caminhar, correr, sentar, empurrar, puxar e por aí vai, preparando o corpo para essas situações.
No geral, a gente empurra objetos ou desloca uma carga com as extremidades do corpo apoiadas. Exercícios desse tipo promovem um movimento coordenado de várias articulações e acabam envolvendo vários músculos, trabalhando simultaneamente, o que costuma dar mais estabilidade nos movimentos. Os pontos fracos desses exercícios são o baixo grau de liberdade. Muitas vezes há pouca ou nenhuma possibilidade de variação de movimento e a impossibilidade de isolar ou trabalhar de forma específica apenas um grupo muscular. É muito importante ficar claro que ter desvantagens não significa que os exercícios de cadeia cinética fechada são ruins ou não têm eficácia. Pelo contrário, com a orientação de um ótimo profissional de educação física e carga adequada, esses movimentos podem fazer parte do treino de qualquer pessoa, inclusive iniciantes, e te trazer muito bons resultados. Basicamente, as cadeias cinéticas estão mais ligadas às questões neuromotoras. Os exercícios de cadeia cinética fechada tendem a ser mais funcionais, mas isso não é via de regra. Na prática, é muito importante que eles sejam feitos com variações. Optar apenas por cadeias cinéticas abertas ou fechadas vai deixar o seu treino limitado. Porém, é importante entender alguns pontos. É natural que o iniciante tenha mais dificuldade com movimentos de cadeia cinética aberta. Afinal, ele tem menos controle muscular e consciência corporal. Por isso, muitas vezes usamos movimentos de cadeia cinética fechada nos primeiros treinos, mas isso depende de uma série de fatores. Em resumo, é fundamental que você utilize ambas as cadeias em seu treino. Quanto maior o estímulo muscular e neuromotor, melhor. Por isso, não podemos trabalhar apenas com um tipo de cadeia cinética. Quanto maior a qualidade e variabilidade de movimentos, melhor para o seu treino. Por isso, busque variações inteligentes de movimento, usando esses conceitos de cadeia cinética, mas sempre preservando a qualidade do estímulo. E se você gostou do vídeo, aproveita e já deixa aqui abaixo o seu comentário. E se ficou alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, aproveita, escreva lá também. E aproveita também, já deixa seu like e compartilha o vídeo. Um forte abraço e isso é só o começo.